Será que agora, de fato, Twitch vai pro ralo? Aqui que tem crescido bastante aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo. E não só isso, mas a própria Twitch tem cavado a sua própria cova, né? E hoje nós vamos falar sobre esses assuntos aqui. Claro, também sobre o YouTube, né? Transmissões ao vivo no YouTube também, porque, querendo ou não, é uma concorrente da Twitch. Inclusive, a plataforma que eu mais gosto para criação de conteúdo no geral é o YouTube. Vamos abordar esses assuntos aí, né? A queda da Twitch, crescimento de outras plataformas. E eu vou usar de base aqui um episódio do The Byte, o podcast, talvez você conheça ou não, é um podcast do BRK Sedu, do Vandep e do Davi, meus amigos aqui, inclusive eu sou editor aqui do The Byte, tá? Recomendo muito, se você não conhece o The Byte. E eles recentemente abordaram esse assunto, tá? Sobre, no caso aqui, a morte da Twitch aqui no episódio. Nós vamos reagir aqui ao trecho que eles falam sobre essa questão da Twitch. E no momento que eu tava editando aqui esse episódio do podcast, que é um podcast editado, né? Tem inserções e tudo mais, eu até comentei com eles, falei, olha, eu quero fazer um react, né? Quero fazer um vídeo porque eu tenho alguns pontos para adicionar sobre o que vocês falaram aqui a respeito da morte da Twitch, sobre a crescente da Kik, tá? E tudo mais, ok? Vamos reagir aqui e também vou trazer os pontos à medida que eles vão falando, né? Sobre os assuntos, eu vou trazer informações para vocês também, que eu tenho muita coisa para acrescentar do que eles trazem aqui a respeito da Twitch, tá? Vamos lá, vamos assistir aqui. Vamos então, a gente tem coisa interessante de Twitch pra discutir. Exatamente. E eu, como especialista de ter falado Twitch por 10 horas, eu tô bem curioso de saber o que rolou. Isso aqui é interessante de falar, ó. Sobre esse trecho aqui, ó. O que o Edu fez? Ele soltou um vídeo no canal dele falando Twitch por 10 horas. Ele soltou isso no YouTube. Um vídeo de 10 horas de duração. Claro que é uma edição, né? Ele falou uma vez e colocou pra repetir por 10 horas. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso aqui justamente pra desmistificar aquilo de que não pode falar Twitch no YouTube, não pode falar YouTube na Twitch, não pode falar o nome de outras plataformas, porque derrubou o alcance. Tá, isso não acontece. O que pode acontecer é você, por exemplo, está fazendo multi-stream na Twitch e você ficar divulgando a sua live no YouTube, por exemplo, enquanto você está fazendo uma live na Twitch. Aí pode dar problemas, pode ter um ban para você. Mas mencionar outras plataformas, isso aí é mentira, tá? Tem que ficar falando verdinha, tem que ficar falando roxinha, não pode falar o nome, tá? Tem gente que acredita em tudo quanto é coisa, né? Acreditar nisso, né? Pelo amor de Deus. Twitch por 10 horas, eu tô bem curioso de saber o que rolou. Vamos lá, vamos explicar. Esse é um assunto que sempre volta aqui recorrente. Parece que a gente tá falando há 2 anos da morte da Twitch, mas aconteceram algumas coisas recentemente que tem trazido esse assunto à tona de volta. Inclusive porque fizeram um levantamento que de julho para agosto, as views da Twitch totais caíram de 10%. Tem algumas questões que estão acontecendo aí também. Teve um evento do eBay. Tá, só pra voltar aqui nesse assunto dos bots, é o que acontece. As views na Twitch, elas diminuíram recentemente, mas tem um lado bom. Por quê? Foi corte de bots. Ou seja, muitas das views na Twitch eram por conta de bots, não eram views orgânicas. Então foi interessante a Twitch, esse sistema que eles estão implementando, né, de enfrentar os bots, né, de cortar os bots. E aí acontece as matérias, assim, né, traz essa manchete, assim, né, enfrenta pior audiência e tal. Pior audiência, mas porque cortaram os bots, né? E isso escancarou quanto tinha de bot. E o que são esses bots? Claro, além daquelas ferramentas que, de fato, ficam colocando bots, né, para assistir, o nome já diz, mas também para embedar. O que é embedar? Quando você coloca o player do vídeo ou da live dentro de outro site. Você já viu, por exemplo, você tá ali scrollando num site e de repente aparece um vídeo dentro da página. Isso é um vídeo embedado. Então, também tem essa questão de embedar. Estavam embedando muitas lives em outras páginas e isso estava dando views, né, pro canal. Porém, não eram views orgânicas, não eram pessoas de fato aqui assistindo, né? Então a Twitch deu uma cortada nisso. E por que a Twitch deu uma cortada nisso, a questão de bots? Provavelmente por questões de anunciantes. Os anunciantes, né, eles pagam valor para Twitch, né, para anunciar suas marcas, produtos, serviços nas streams da Twitch, né? Os anúncios, né, na Twitch, se você assiste Twitch, você já viu os anúncios. Infelizmente são anúncios bem chatos, né? São muitos anúncios na Twitch. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas, né, tem os anunciantes, tem marcas ali pagando por aqueles spots. Só que eles vão pagar um valor tal e a Twitch vai falar, olha, nós temos tal número de visualizações mensais. Só que esse número está inflado e eles não querem isso, eles não querem trazer um número equivocado para as marcas. Até porque eles vão cobrar, por exemplo, eles vão cobrar um valor X por aquele número de visualizações dos anúncios, sendo que aquelas visualizações não são orgânicas, não são reais. Então até os anúncios pode até que sejam que pagam esses valores altos, porém não vão ter tanto retorno. Por quê? Porque não são views reais, não são pessoas que estão assistindo, então eles estão pagando por, sei lá, 5 milhões de views, supondo.
sendo que apenas 3 milhões estão assistindo. Essas 2 milhões são números que não existem e eles estão pagando por isso tudo, né? Então, esse, né, provavelmente acho que é o grande motivo da Twitch estar enfrentando, né, esses bots, né, para cortar os bots para ter números mais orgânicos, números reais. E vamos falar sobre bots também em outras plataformas. A Twitch tem cortado muito bot, que é um problema que pouco conversado em várias plataformas. Eu me lembro quando eu trabalhei na Mix, a gente tinha, até porque a Mix às vezes pagava por visualização, aqui que tem um programa parecido, então eu sei, né, com fontes internas lá que estão tendo problemas com isso também. Então o que acontece? Aí, ó, tá vendo essa questão da Kik aí a respeito de bots? Inclusive, eu falar sobre a Kik, aproveitar que a gente tá falando sobre bots, sobre números, é o seguinte. Eu não tô acusando nem nada, não tô afirmando nada, tá? Que é achismo, 100% achismo. Apenas observação. Tem me chamado a atenção o número das visualizações na Kik. Eu tô achando bem incomum, assim, um streamer que, sei lá, pega 1000 views na Twitch, chega na Kik e tá pegando o mesmo número ou até mais. Sendo que a Kik não é tão popular assim, né? Não é normal você sair de uma plataforma que é mais popular, onde você já tem uma comunidade mais engajada, você vai para outra plataforma e lá você tem um número igual ou maior, sabe? Eu vejo até em streamers até que relativamente menores, eu percebi que na Twitch tinha, sei lá, 50 pessoas assistindo, chegou na Kik tá lá com 200 e tantos, sabe? Assim, de uma hora para outra. Pode ser por conta da plataforma que tem menos pessoas e, né, menos streamers e assim os espectadores encontram aquela live de maneira mais fácil, né? Não tem tanto streamer concorrendo pela audiência, ou um outro método que eu não sei, mas tô achando estranho, ou realmente pode ser bots, que talvez os próprios streamers coloquem, eu não sei se a plataforma infla de alguma maneira, eu não sei, tá? Não tô afirmando, não sei, eu só estou curioso com os números que eu estou vendo na Kik, não parece normal, né? Mas, como falei, não sei se é orgânico, ou se é orgânico ou se não é. Mas, né, vamos descobrir nos próximos meses e próximas semanas, até porque o próprio Vandep até mencionou aí que a Kik também está enfrentando esse problema com bots. Às vezes são bots que, né, não são nem eles que estão colocando, às vezes outras pessoas estão colocando os bots lá nos streamers. Isso está afetando de alguma maneira, né? Mas se bem que, né, a Kik não tem anúncio, né? É um ponto importante a considerar aí, que no caso da Twitch, querer enfrentar os bots, né, tem um motivo, porque a Twitch quer enfrentar os bots, né? Questão dos anunciantes que eu acabei de mencionar. Mas na Kik, por que eles vão querer acabar com os bots? Eu não sei. Claro que, né, não tem por que você querer que tenha bots na sua plataforma, né? Mas o motivo, sem ser anunciantes, assim, falar, nossa, nós precisamos combater os bots por conta disso, eu não sei. A Twitch corta esses bots que muita gente utiliza para aumentar as views e não são visualizações orgânicas, né? Muitas vezes você embeda em sites escondidos a tua live, então parece que as pessoas estão assistindo e não estão. E isso tá dando problema por quê? Existem algumas questões. Existe um rumor que a Amazon quer vender a Twitch, né? A gente pode até conversar aqui se vale a pena, se é isso que vai acontecer, porque a gente fala do fim da Twitch. Eu acho que tem mais uma chance de ser vendida do que acabar totalmente, né? Só que quando você quer vender uma propriedade sua, um site que nem isso, uma plataforma, você quer que os números estejam inflados, na verdade, né? Porque você vai conseguir mais dinheiro por isso. Então, eles cortando os bots, por mais que acaba sendo a coisa correta a se fazer, eu acho que afeta eles. Os afeta bastante até. Aí, ó, isso é interessante. Na questão da venda da Twitch, né? Isso aí, inclusive, quando o Vandep mencionou sobre esse rumor da venda da Twitch, que eu fui pesquisar, né, uma matéria, alguma fonte, foi bem difícil de encontrar, então eu acho que não é algo que esteja rolando de fato. Se tiver, tá muito por baixo, assim, muito escondida. Não encontrei nada muito recente. Aquela matéria que, inclusive, encontrei foi de alguns anos atrás, não foi nada recente. E como ele mesmo disse, se a Amazon tivesse, de fato, querendo vender a Twitch, ela gostaria de ter os números mais altos, mais inflados, né? Apesar de ser o certo você combater os bots, né? Então, assim, vendo nessa perspectiva de que eles combateram os bots, ou seja, eles vão ter menos visualizações nas lives, né? Eles fizeram o certo, beleza. Talvez isso seja realmente para eles manterem a plataforma mais sustentável para os anunciantes, para eles continuarem com a plataforma e conseguindo, né, ter uma relação mais saudável com anunciantes e trazer mais resultado para os anunciantes que estão pagando por spots publicitários nas lives. Algumas outras questões que a gente tem visto também, que o grande assunto recorrente é a propaganda, né? As pessoas saíram da televisão, pararam de assistir tanta TV porque a gente estava sempre sendo bombardeado por propaganda. E muitas vezes era de graça.
Agora a Twitch, o Charlie teve um vídeo dele, né, que é o Moist Critical, vocês já devem ter visto, cabeludo, camiseta branca e tal. Ele fez um vídeo, inclusive, falando do fim da Twitch. O Charlie mostrou o painel dele, né, o dashboard da Twitch, onde ele mostra o mínimo que você tem que rodar por hora de propagandas e o máximo. O mínimo são 30 segundos, mas se você botar só 30 segundos, a Twitch automaticamente bota 3 minutos, então basicamente o mínimo são 3 minutos. Até 22 minutos e 30 segundos de ad por hora você pode botar se quiser na Twitch, o que, né, nem tenho o que falar. Então, Inclusive, algum tempo atrás, um streamer que eu acompanho, não vou dizer quem, obviamente, ele começou a fazer live na Kick. Muita gente, né, começou a fazer live na Kick, né? Mas um deles começou a fazer live na Kick e na Twitch simultaneamente. E na Twitch ele colocou o máximo de anúncio. Eu acho que pra forçar as pessoas a irem pra Kick, porque era assim, não dava pra assistir a live. Passava uns segundos, já havia um anúncio, pá. E aqueles anúncios que via, tipo, 8 anúncios em seguida. Eu falava, cara, que isso? É tipo, forçando, tipo assim, ó, vai pra Kick, pelo amor de Deus. É isso que ele tava querendo dizer, praticamente. tem mais aqui que complementar, mas eu queria saber o Edu. O Edu é uma pessoa que tá streamando no YouTube, você streamou, faz muito tempo que não tá na Twitch. O pessoal que eu agencio, eu só consigo pensar no Alan, que tá exclusivamente na Twitch. Tem um movimento muito grande da Kick que eu também vou falar, tem os nomes aqui grandes, brasileiros que estão na Kick, mas eu queria passar a bola pra vocês comentarem. Até o teu momento, Edu, o que você acha Então, eu não voltaria a fazer lives na Twitch, até porque o meu público está no YouTube, e eu acho que se eu fosse ir para outra plataforma, eu iria via publicidade, via um contrato de incentivo. Importante mencionar isso aqui que o Edu falou é o seguinte, olha só. O Edu, ele não iria pra Twitch, mas isso no caso dele. Eu sempre reforço aqui, porque na ótica, né, na perspectiva de quem é um criador pequeno. O meu conteúdo aqui, todos os meus tutoriais, meus vídeos, são majoritariamente focados em criadores pequenos. Claro que são os criadores que mais têm dúvidas, que mais precisam, né, de um suporte, de alguém para ajudar, para falar, olha, é melhor fazer isso, as melhores práticas, de como você vai fazer para melhorar o seu canal, para você evoluir na criação de conteúdo e tudo mais. Na perspectiva que o Edu falando, olha, eu não voltaria a fazer lives na Twitch, estou bem no YouTube. Beleza. Essa é a visão do Edu, porque o Edu, que é um cara gigantesco no YouTube, ele tem essa opção no caso dele. O que eu quero dizer com isso? Que você, como streamer pequeno, você como criador de conteúdo pequeno, você que tá começando a fazer live, você quer começar a fazer live, no momento que você vê o Edu falando isso, você vai pensar, pô, então a Twitch não é boa de fazer live. Vou fazer igual o Edu, fazendo no YouTube. E aí que você tem que estudar o que é melhor pra você. No caso do Edu, que ele já é consolidado no YouTube, ele fazer lives no YouTube faz total sentido. Se ele não quiser fazer lives na Twitch, beleza. Se ele não quiser fazer lives na Kick, beleza, não tem problema. Aí você vai estudar ser melhor pro seu caso, né? Porque eu sempre faço esses vídeos, né? Por exemplo, no da Kick que eu fiz, se vale a pena para streamers pequenos fazerem live na Kick. Então, sempre que você vê algum criador de conteúdo maior dando uma opinião, falando o que ele vai fazer de conteúdo, o que ele acha de tal plataforma, pense no caso da ótica dele, o que ele acha por conta da visão dele, da experiência dele no caso dele. E aí você avalia se é também o seu caso. Não quer dizer que a Twitch não preste. No caso, pro Edu, ele faz no YouTube, não precisa fazer na Twitch, tá tudo certo. Se fosse ir para outra plataforma, eu iria via publicidade, via um contrato de incentivo. Para quem não sabe o que é, quando a plataforma te paga um fixo mensal para que você streame naquela plataforma. Foi o que eu fiz com a Zubo, foi o que eu fiz com o Mixer, foi o que eu optei por não fazer quando a gente teve aquele boom de plataformas genéricas, não confiáveis. Facebook, né? Facebook investiu muito. O Facebook eu tive proposta, eu não quis fazer lá porque eu não gosto do Facebook. E eu lembro que tinha umas Nimo.tv, umas paradas assim, que também eu nunca tive coragem. Desculpa te interromper, Edu, mas recentemente a gente teve a Loco, né? Eu não sei se nem se acompanhou isso. A Loco foi uma plataforma, sério? Isso, tipo, final do ano passado, começo desse ano, com operação no Brasil, inclusive. Ó, isso é interessante. Vamos lá, sobre a Loco. Eu quero falar sobre a Loco. A Loco, ela não foi tão popular assim, mas teve alguns streamers grandes que foram pra Loco. Inclusive o Paulinho Louco, né? Engraçado, né? Que o nome dele é Paulinho Louco, mas não tem nada a ver com a Loco, é só coincidência mesmo. Ele começou a fazer lives na Loco recentemente, esse ano. Eu acompanho muito o Paulinho, e né, ele fazia live apenas na Twitch. E aí recebeu a proposta da Loco, começou a fazer lives na Loco. Daquele jeito, ele fazia live simultânea, mas algumas horas depois ele fechava na Twitch e ficava só na Loco. E aí, na sexta-feira, eu acho que as lives dele eram apenas na Loco. O que acontece? Na Loco, funciona de uma maneira parecida com a Kick. Não tem anúncios, mesma coisa, tá? E a plataforma tá bem parecida, só que é toda laranja e tal, mas bem parecida com a Kick. O que acontece? O Paulinho tava lá fazendo live na Loco e tinha vários streamers, né, que começaram a fazer live na Loco também, né, por programa de incentivo. No caso, a Loco chega lá, né, como o Edu falou, com um contrato de incentivo, ele chega
né? Chega, sei lá, Holter, vamos lá. A gente vai te oferecer um contrato mensal para você começar a fazer live na Louco. Além dos seus ganhos por sub, seus ganhos por visualizações e tudo mais, a gente paga um contrato a mais para você fazer live na nossa plataforma. Isso é natural, né? Para plataforma trazer streamers para a plataforma, porque se não tivesse contrato, por que um streamer iria para a plataforma? Claro que tem casos de que, por exemplo, no caso da Kick, que streamers ganham mais por sub na Kick, não tem anúncios, ganha mais por visualizações do que a Twitch, tudo mais. Tudo tem seus prós e contras, né? Como sempre explico. Mas nesse caso da Louco, no caso do Paulinho, vamos lá. O Paulinho tava lá fazendo live na Louco e isso também trouxe muita gente. É um movimento, né, natural. Quando um streamer grande de um nicho, por exemplo, do GTA RP, ele vai pra Louco, vários outros vão também. E esses outros também menores, também da comunidade do GTA RP, foram também apenas porque lá estava aquela, né, todo aquele movimento, né? O Paulinho Louco tá lá, o Poderoso Bagual tá lá, enfim, os maiores streamers, não sei se o Coringa foi, não tenho certeza que o Coringa foi pra Louco, mas enfim, vários gigantes, principalmente do GTRP, né, que é um nicho que eu acompanho bastante, estavam na Louco. E aí, depois de um tempo, depois de umas semanas, enfim, uns meses, o Paulinho parou de fazer live na Louco do nada, voltou pra Twitch e falou assim: ah, pessoal, eles estão, né, em manutenção, logo a gente volta e tudo mais. Só que eu achei muito estranho, assim, parecia mesmo que ele tava dando uma desculpa ali, né. E eu vi outros streamers também que foram junto com o Paulinho pra Twitch, pra Louco, aliás, saíram também junto, assim, todos saíram. E logo em seguida, assim, mesma semana, assim, dias depois, estavam lá fazendo live na Kick, né. Então, eles faziam live na Twitch, aí começaram a fazer live Twitch e Louco. Alguns começaram a fazer live só na Louco. E aí voltaram atrás, saíram da Louco e começaram a fazer live na Twitch, na Kick ou só na Kick. Deixaram a Louco do nada, todo assim, ó, deixa Louco. E não falaram um motivo assim, Louco, aconteceu tal coisa. Não, falavam, em manutenção, tudo mais, beleza, em manutenção. Só que, cara, a plataforma simplesmente sumiu, assim, não tem mais nenhum streamer grande lá, pelo menos não que eu conheço. Eu vi que sumiram todos os streamers grandes desse movimento que for pra Louco sumiram, sumiram da Louco, né? Eles não voltaram, no caso que nem o Paulinho falou, manutenção e tudo mais. Não sei se ele tava realmente, se eles realmente falaram pro Paulinho que tava em manutenção, se eles estão realmente em manutenção, mas estão em manutenção há meses. Não sei se pararam o suporte deles no Brasil, mas o que eu quero dizer com isso aqui, essa questão de plataformas? Vamos lá. Por isso que quando eu falo nessa ótica de streamer pequeno, tenha cuidado em fazer live em plataformas que não são tão consolidadas assim. Por isso que é melhor um streamer pequeno optar por plataformas que já estão super consolidadas. Porque você não sofre disso, por exemplo. Você vai para uma plataforma que dura uns meses e ela fecha, sabe? Você está ali dia após dia, ali de grão em grão, conquistando espectadores, conquistando uma comunidade e a plataforma fecha. E é mais difícil para você se você não tem outra plataforma que você tenha a sua comunidade unida, né? Então, por exemplo, se você faz lives na Twitch e na Louco, por exemplo, simultaneamente, todo dia, beleza. Aí a Louco fechou, parou a operação no Brasil, sei lá o que, você não tem a Twitch acontecendo. Ou você é youtuber, você faz vídeos pro YouTube e faz lives na Louco, live na Kick e tudo mais. Aí vamos supor que a Louco fechou, a Kick deixou de existir, foi vendida e acabou, sei lá. Você tem lá no YouTube, continua produzindo seu conteúdo, a comunidade continua te acompanhando de alguma maneira, ou até seu Instagram, talvez, seu TikTok, enfim. Por isso que é muito difícil, na questão de streamer, você apostar todas as suas fichas, principalmente quando você é um streamer menor, em plataformas que não são tão consolidadas assim. E foi um dos motivos que eu falei, inclusive, no meu vídeo sobre se vale a pena fazer lives na Kick para streamer iniciante, que pode ter cuidado. Você é streamer pequeno, você vai apostar na Kick, você não sabe. Hoje, a Kick já está maior. Quando eu gravei aquele vídeo, a começo desse ano, a Kick não era tão grande quanto é hoje. Mas o risco segue o mesmo. Você não sabe se a Kick vai durar, você não sabe o plano estratégico da Kick. Hoje eles têm um plano, você sabe o plano deles amanhã, né? Que eles vão precisar fazer dinheiro de alguma maneira, né? Então sempre tenha cuidado, e o que eu falo, sempre que possível faz multi-stream. Se você consegue, se seu computador aguenta, se você faz lives de uma maneira que você consegue fazer lives em mais de uma plataforma ao mesmo tempo, para você manter a sua audiência com você, independente da plataforma que você está. Se a plataforma fechou, a plataforma não está te pagando bem, você quer trocar de plataforma, vai ser melhor, porque você tem uma maneira de manter aquela comunidade perto de você, tá? Não dependa apenas de uma plataforma. Eu não sei se nem se acompanhou isso. A Louco foi uma plataforma, sério? Isso, tipo, final do ano passado, começo desse ano, com operação no Brasil, inclusive, né? Com uma operação relativamente grande de funcionários no Brasil. Eles tiraram o pessoal da Twitch, ofereceram uns contratos que nem a Cube TV e a Animo, que eram ainda menos, vamos dizer, orgânicos que da Zuba, assim, era bem, né, pra chamar atenção. O negócio, acho que não durou um mês, 2 meses, tá? Então a Louco é um negócio que a gente vai desbravar aqui depois e
conversar, mas só quis interromper, porque ainda existem esses modelos, teve vários brasileiros que foram pra lá e ficaram desempregados rapidinho, né? Então, pode seguir, só pra dar mais contexto. Não, mesmo. porque assim, pra mim faz sentido um contrato de incentivo assim, se for numa plataforma em que a prospectiva é bacana, eu acho que faz sentido, ainda mais do ponto de vista da plataforma se associar com o meu nome, porque eu só fecho contrato com aquilo que eu de fato aprovo, com o que eu acho que vai ser bacana pra mim, pro público, e eu sei que quando a gente envolve plataformas, se eu assino com uma plataforma, isso dá confiança pra outros criadores assinarem com aquela plataforma também. Foi o que eu falei, olha só. Quando, por exemplo, o Edu fechou com uma plataforma, mesmo se ele não fechasse com uma plataforma, o Edu decidiu porque quer começar a fazer live na Kik, por exemplo. Muita gente vai também porque ele, nossa, o BRKS Edu tá fazendo live lá. E eu volto a repetir para streamers pequenos. Estude se vale a pena para você, tá? Se esse movimento também faz sentido de você fazer. O que é uma responsabilidade pra mim, mas é algo que valoriza o meu trabalho. E nesse contexto, fecharia com alguma plataforma hoje em dia? Eu não sei. Eu honestamente não sei. Eu tô feliz fazendo lives no YouTube, porque no YouTube eu tenho controle das propagandas, então as minhas lives até semana passada eu deixava manualmente desativada a propaganda que interrompe a live, só tinha talvez uma propaganda quando a pessoa abrisse a live pela primeira vez, mas talvez eu não colocava nenhuma propaganda durante a live. Aí o YouTube lançou uma ferramenta agora, você ativa para que a propaganda não seja aquela propaganda invasiva que interrompe a live. Você tem a possibilidade de ativar a propaganda para que a live continue sendo mostrada, mas ela desloca para um canto da tela e a propaganda ocupa uma parte maior da tela. Isso aqui é sensacional. Um grande problema na Twitch são os anúncios. E essa questão dos anúncios aparecerem simultaneamente na live, não interromper, é muito bom. Porque, cara, live é um negócio que você não quer perder o que tá acontecendo. Então, por isso que anúncio é tão incomodativo em live. Em vídeo não é tão incomodativo porque o vídeo tá pausado enquanto tá aparecendo o anúncio. Como se fosse um programa de TV. Tá no intervalo, você não vai perder nada. Agora, você tá assistindo lá na Twitch uma live e começa um anúncio, pô, você tá perdendo ali, cara. E aí, o que tá acontecendo? Não tô vendo nada. Pior ainda é quando você entra numa live e antes de começar a assistir a live já vem anúncio. Isso eu acho um erro gigante na Twitch. Na minha opinião, os anúncios da Twitch não deveriam aparecer de cara quando você clica pra assistir. Sabe? Você não deu nem chance de você ficar preso ali pra assistir uma live. Entendeu? Você se conectar ali, ficar engajado. Isso é terrível, principalmente pra você descobrir novos streamers. Sabe? Você clica uma live nova e já, já aparece ali um anúncio e já sai, não consigo nem ver. Pô, tem que ter um tempo. Tem que ser padrão da Twitch. Nunca aparecer um anúncio na hora que você clica pra assistir uma live. É diferente de vídeo, que tem quando você clica pra assistir um vídeo no YouTube, tem lá um anúncio, começa, beleza, mas o vídeo não começou ainda. Agora na live você tá perdendo, sabe? Então, infelizmente a Twitch, ela tem esse problema com anúncios, e vamos falar mais pra frente, que eles falam mais sobre isso e eu complemento. Tipo o que rola com esportes em TV e tal. Sim, sim. E aí, nesse contexto, eu decidi ativar as propagandas nas minhas lives, porque no fim das contas, o que tem que ser mais importante pra mim é a experiência que o meu público tem. Perfeito. Inclusive, eu lembro de algo que acontecia muito anos atrás, é o seguinte, quando algum streamer dava gank para outro na Twitch, um streamer grande qualquer dava um gank no streamer pequeno. No que dava o gank, chegava lá, sei lá, 3.000 pessoas na live. E aí o chat flodava. Passa ad, passa propaganda, né? Passa ad, passa ad, passa ad, passa... Mano, eles flodavam no chat. Passa ad. Por quê? Pra pessoa ganhar dinheiro, porque tem muita gente na live. Ah, não, vou passar um ad então porque tem muita gente na live. Só que isso era a ideia mais... Desculpa a palavra. Mais imbecil possível. Por quê? A única chance que o cara tem, fala, nossa, eu tenho que faço live pra 5 pessoas todo dia. Aí do nada, o BRKS me deu um gank pra 3.000 pessoas. Eu tenho minha chance de mostrar meu conteúdo pra 3.000 pessoas. Certo? Pô, tem a chance de falar, cara, tem 3.000 pessoas me assistindo. É uma chance da vida dele de mostrar o conteúdo pra eles. Fala, nossa, não, eu não vou passar um anúncio agora. Eu quero que vocês me assistam. Eu quero ver se vocês gostam do que eu faço. Talvez eu consiga fidelizar muitos de vocês, comecem a me assistir. E daqui seja o ponto que eu não pare mais, eu consiga crescer a partir daqui. Só que o pessoal falava, passa ad. E aí é um erro. E volta aquela questão do anúncio. Quando você clica pra assistir uma live na Twitch, a primeira coisa que acontece é aparecer um anúncio. E foi o que o Edu falou aqui. Você quer o quê? Uma boa experiência para o espectador. É isso que a gente prioriza, né? O criador de conteúdo tem que priorizar isso. A boa experiência para o espectador. E aí é um problema que a Twitch tem. Não tá oferecendo uma boa experiência, porque são anúncios incomodativos, exagerados. E tem a questão de Twitch Turbo, por exemplo, que você pode assinar o Twitch Turbo, né? Para não ter anúncios na Twitch. Só que o foda é que as pessoas não assinam o Twitch Turbo, porque é só na Twitch, no caso, você não vai ver anúncio na Twitch. Agora, por exemplo, em comparação com o YouTube Premium, por exemplo, se você assinar o YouTube Premium, você não vai ver anúncios em live e não vai ver anúncios em vídeo. Então, ele é mais abrangente, né? Ele serve mais. Você assiste tudo sem anúncio.
E na Twitch, você vê apenas lives sem anúncio. Né? Então acaba não valendo tanto a pena, não é tão popular assim você assinar o Twitch Turbo, né? Então isso que é um chato também de anúncios da Twitch. E é por isso também que a Twitch deveria rever essa questão de anúncios, que são tão incomodativos, como falei, a sugestão, né? Posicionar melhor os anúncios, né? E também colocar anúncios que não preenchem a tela toda e não deixem você de assistir a live. Então, se eu fizesse live na Twitch, eu ia ter que deixar um número absurdo de propagandas, o que vai contra esse meu pilar de ter uma experiência boa para o usuário. Mas assim, na minha experiência de voltar a fazer lives, eu tô gostando, é um formato que me agrada bastante, é cansativo, eu acho mais cansativo fazer live do que gravar vídeo. Vídeo eu posso fazer um vídeo de meia hora, 1 hora, interromper, as lives são bem mais longas. Concordo. Eu acho que isso cansa um pouco, cansa tanto a questão de voz, quanto mentalmente é desgastante, às vezes fisicamente. Então, essa questão também é um ponto que acontece. Por isso que streamer, cara, eu tenho empatia por streamer, principalmente streamer pequeno, porque é difícil, cara, é muito desgastante fazer live. Com vídeo, você consegue fazer uma estratégia, uma edição, né, pra você ganhar views e tudo mais. Na live é muito difícil você ter uma estratégia. Live depende muito de você sentar e ficar em horas em live. E assim o público, quanto mais horas você tá fazendo live, mais chance tem de pessoas te descobrirem. Enquanto em vídeo você pode, né, claro, você pode gravar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, você pode editar um pouquinho, parar e, né, como eu falei, bolar uma estratégia de SEO ou uma estratégia ali do YouTube, pegar uma trend, que você pode, né, o tipo de vídeo que tá funcionando, tá dando certo, e você pode, né, surfar essa onda junto para crescer seu canal. Então, cara, streaming é difícil, cara, é difícil porque depende muito também de quem você é, sabe? E assim, é difícil de você estudar o que você pode melhorar como streamer. Você pode melhorar equipamento, sua comunicação, mas é difícil, cara. O vídeo, você tem mais recursos do que fazer para evoluir e ganhar, né, mais espectadores, né? Crescer seu canal. Agora, streamer é complicado, cara. É complicado porque depende muito, como falei, de muitas horas e horas fazendo live. Mas eu gosto, tô curtindo, não faria na Twitch, cara. Não faria. E quando eu fiz lives na Twitch, eu fiz com alguma frequência por, sei lá, cerca de 1 ano. Valeu a pena na época. Financeiramente, em termos de público, mas era outra Twitch, né? Eu acho que hoje em dia a conta não fecha pra mim. Eu acho que a experiência fica pior pro usuário, pego menos público, gero menos renda, é pior em todos os sentidos. É bizarro notar como a gente vê plataformas como o YouTube, como o TikTok, né, e vários outros, o próprio Instagram, né, que tá sempre lançando novidades, updates e tal. Como essas plataformas, elas evoluem em certos aspectos, mas elas não evoluem em relação aos outros aspectos, né? Eu acho que isso que o Edu falou agora, dessa novidade do YouTube, de tentar pensar em como não fazer a propaganda ser intrusiva, né? Interromper ali o consumo daquele conteúdo, meio que afastando um pouquinho pro canto, pra exibir o anúncio publicitário, algo que você vê, por exemplo, na Cazé TV sendo feito. Como é que isso não... Esse formato de anúncio da Cazé TV é muito bom, né? E é exatamente isso, cara. Eles não querem interromper o que tá acontecendo ao vivo, né? Então você pode ver aqui, ó. Isso aqui é o spot que tá passando. O spot, ele reduz o tamanho e aparece o anúncio aqui. Cara, a Twitch podia fazer isso aqui, encher as lives disso que beleza, já tava resolvido o problema, entendeu? De anúncios chatos aparecendo na tela, incomodativos. Não foi trazido pra Twitch já, pra resolver esse problema, que não é um problema novo, né? Eu não acompanho muito live na Twitch, não eu é novo. acompanho live no YouTube, mas se tem uma coisa que eu sou hater, cara, é desse momento e desse modelo atual de streaming, né? Especialmente o que a Twitch tá fazendo, porque, mano, eu não vejo ninguém satisfeito. Eu não sei se você concorda comigo assim, eu não vejo ninguém satisfeito com nada dessa operação. Eu não vejo quem consome satisfeito, eu não vejo o streamer satisfeito, e eu conheço algumas marcas que anunciam na internet e pouquíssimas que eu conheço pensam na Twitch como um espaço saudável pra estar ali, seja por conta do conteúdo, porque tem muita gente que associa, né, a Twitch a certos tipos de conteúdo que hoje em dia, né, estão sendo bastante combatidos online, ou seja por conta dessa questão da propaganda ser tratada como algo que é quase enfiado goela abaixo de quem participa da Twitch, seja consumindo, seja criando conteúdo. É um modelo. Os anúncios da Twitch, olha só, pode passar o mesmo anúncio no YouTube e na Twitch. Na Twitch ele é mais chato. Porque você não quer ver. Você tá lá na Twitch, você fala, cara, os anúncios da Twitch, sabe, já estão, tipo, é queimado já. Sabe? Você fala, nossa, tu nem vê com bons olhos os anúncios da Twitch. Sabe, é difícil. É difícil. Como eu falei, no YouTube tu pode pausar ali, entendeu? Mesmo que seja uma live no YouTube, passar um anúncio, você pode voltar com o player do YouTube, que é excelente. O player do YouTube é anos-luz na frente de qualquer outro player. Player da Kik, player da Twitch,
qualquer outra plataforma, o player do YouTube funciona perfeitamente. Eu não sei como é que não implementa um player tão bom, cara, em outras plataformas. É impressionante. E ainda sobre anúncios no YouTube, aproveitando, antes que eu esqueça, YouTube Premium e Twitch Turbo. O Twitch Turbo, você paga, você não vê anúncios na Twitch, né? Uns R$25, eu acho, na Twitch. E você não vê anúncios. YouTube Premium também tem seus planos, né? Enfim. Mas o YouTube Premium, parte do valor do YouTube Premium vai para os criadores de conteúdo. Já o Twitch Turbo não. O Twitch Turbo você paga, nada vai para os streamers, eles não ganham nada com isso. Então tem gente que fala, nossa, eu não vou pagar o YouTube Premium porque eu não quero pagar para o YouTube, eu quero que o streamer ganhe dinheiro. Mas o criador de conteúdo, o YouTuber, ele ganha até mais quando vem de uma visualização de uma pessoa que tem YouTube Premium do que uma pessoa que não tem e vê os anúncios. Então, até nesse ponto, a Twitch, né, vacila, é pior em comparação com a concorrência. Muito, muito, muito insustentável e que, assim, apoiado por uma empresa que, como o Vandep mesmo falou aqui no começo, a gente não sabe se vai ou não ser vendida daqui a pouco, eu acho difícil mesmo imaginar que a Twitch vai inventar um jeito de se salvar nesse sentido. Eu acho que é muito mais interessante mesmo a gente olhar o que o YouTube tá fazendo, porque o YouTube, em relação à Twitch, é uma empresa que aparentemente tá levando bem mais a sério esse futuro do live streaming, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Existem algumas coisas dentro que vocês falam. No quesito experiência do usuário, não tem nem comparação. Twitch e YouTube. O YouTube tá muito à frente da Twitch. Claro que eu vou comentar aqui também que live precisa ser fluido, né? A live precisa ter uma fluidez que quando você bota essas propagandas super invasivas, que você para até de ouvir a live ou de ver, tem uma quebra. Você tá lá conectado com o streamer, por isso que eu considero que os streamers têm uma relação parasocial muito maior que qualquer outro criador de conteúdo, ou talvez essas que você acompanha o story, que você acompanha a rotina inteira, né? Que é uma relação só de um lado, mas que você realmente acha que aquela pessoa é tua amiga, mas é porque o streamer tá lá todos os dias, né? Muito próximo, muitas vezes conversa, se é um streamer menor com chat, com aquela pessoa específica, mas tem uma quebra muito grande, né? E você tem que estar online naquele momento, literalmente uma live, tanto que tem muita gente que vê conteúdo de live no YouTube depois, né? Então, quando tem essa quebra, o que acontece hoje em dia, cara, né? A gente tá muito distraído, você vai fazer outra coisa, né? Vou abrir meu TikTok aqui, ou vou ver uma série, vou fazer qualquer outra coisa. Então é quase um gancho, uma deixa pra você sair da live da pessoa. Então eu não consigo entender muito isso. Exatamente. Em relação a Kick, fiz um levantamento de alguns dos maiores streamers do Brasil que estão streamando lá, ou pelo menos simultaneamente em outros lugares, né? Então vamos pegar uns nomes aqui. O Coringa, mês passado, fez mais horas na Kick que na Twitch. Paulinho Louco, mais horas na Kick que na Twitch. Baiano. No caso do Paulinho, como eu mencionei, o Paulinho eu acompanho bastante, né? Então eu sei disso realmente. Ele faz um formato parecido com o que eu falei que ele fazia na Louco. Ele faz live simultânea, Twitch e Kick. E depois de alguma, sei lá, a live dele dura 4 horas. Aí depois de 2 horas e meia, ele fecha a live na Twitch e fica só na Kick. E até menciona pro pessoal, né, na live, ó, live agora só na Kick e tudo mais. Ele não joga o link no chat, né, porque isso já viola as regras de multistream da Twitch. Mas ele mencionou, ó, indo apenas agora pra Kick e fechando a live na Twitch. Beleza, e segue a live na Kick. Multistream, Kick, Twitch e YouTube. Gaules, Multistream, Kick, Twitch e YouTube. E fez um evento exclusivo em julho na Kick. Yoda, majoritariamente Kick. Nobru, finais da Copa Nobru, que é um negócio que ele faz na Kick. O Alan Estagiário, também que faz futebol, 100% na Kick. E assim, o Edu falou de contrato, essas pessoas não têm contratos além do, né, eu tenho informações sobre isso, não tô falando o nome de ninguém, mas eu tenho informações, então o que eu sei é que elas não têm contratos além da parceria padrão da Kick, que a Kick oferece lá, que eles pagam depois da live, inclusive, são informações de insider. Ó, interessante isso, ó. A Kick paga depois que encerra a live. Isso é muito interessante. Então não é mensal. No caso, você terminou a live, eles pagam um tempo depois. Isso é muito interessante, né? Até porque você fala, pô, preciso levantar uma grana. Pô, vou fazer umas lives aqui e já vou receber. Eles pagam assim que acaba a live e tem uma coisa mais padrão lá. E outra coisa, eles oferecem parceria para quem que é parceiro da Twitch imediatamente. Então, isso é muito interessante. Isso eu até reparei, porque eu vi que muitos streamers que estavam saindo da Twitch, estavam indo pra Kick, e já chegavam com o verificado, né? O risquinho de verificado na Kick, logo de cara. Eu falava, caramba, isso aqui é contrato que estão oferecendo? Não é. Tá vendo? Se você é parceiro na Twitch, e você vai pra Kick, né? E você é parceiro da Twitch, você já ganha parceria na Kick instantaneamente. Que é excelente, muito convidativo, né? Mas aproveitando sobre essa questão de Kick aí, eu não sei qual que é o plano estratégico da Kick para os próximos anos. Porque a gente vê que a Kick, eles pagam muito bem os streamers, né? Muito bem, até porque é isso que tá bombando tanto, né? A Kick no Brasil. Mas o que acontece, né? A Kick não tem anúncios, né? Aí você pensa, tá, vamos lá. Como que então a Kick faz dinheiro? Por isso que esses anúncios acontecem. Por isso que a Twitch, né, roda anúncios, para eles fazerem dinheiro.
Além disso, a Twitch é da Amazon. Muita gente assina o Amazon Prime por conta do Twitch Prime, né? Você assinar o Amazon Prime, o assinante Prime da Amazon, você tem direito, né, a assistir o Prime Video, né, a recursos de frete grátis no site da Amazon, você tem, né, um sub grátis na Twitch todo mês. Então você, usando a Twitch, você ganha incentivos, né? Você é incentivado a assinar o Amazon Prime e também você acaba usando os serviços da Amazon e gastar mais dinheiro na Amazon. Então assim, a Amazon ganha dinheiro com a Twitch, além dos anúncios e tudo mais, né? Com os usuários na plataforma, que, né, como se fosse um funil de vendas do marketing que a gente fala, né? Um funil. As pessoas chegam na Twitch e acabam também indo para a Amazon, gastar dinheiro na Amazon. É um processo natural. Agora na Kick. A Kick é da Stake. A Stake é um cassino online. Acho que é o maior do mundo, talvez, sei lá. E a Kick antes ela tinha muito mais anúncios de cassino online dentro da plataforma. Porque era bem nítido que a ideia da Kick era essa. Era trazer pessoas que estão ali na Kick para levar para Stake, para a pessoa gastar dinheiro lá no cassino online, nas bets lá na Stake. Mas eu não sei se eles reduziram nos anúncios, não anúncio dentro da live, mas bannerzinhos, né? Eles reduziram bastante, eu não sei se para deixar mais convidativo, principalmente para o público que não gosta de cassino online, que não gosta de bet. Antigamente, muitas das lives de cassino online ficavam muito na home, ficavam muito recomendadas na Kick, acho que justamente para isso, né? Mas agora, não sei se é questão de algoritmo, pelo menos pra mim, essas lives de cassino online na Kick aparecem lá embaixo. Não sei se é porque eu não assisto cassino online, não assisto lives de cassino online, de bets. Então, pra mim, acaba não aparecendo em cima, assim, nas primeiras recomendadas. Ou se de fato a plataforma tá reduzindo um pouco a visibilidade para não ficar tão escancarado. Mas de qualquer maneira, manter, né, ter de alguma maneira vinculado para as pessoas que estão ali frequentando a Kick, de alguma maneira entrarem na Stake, para gastarem na Stake e assim a Stake fazer dinheiro com a Kick. A gente tem que pensar como que a Stake faz dinheiro com a Kick. Eles criaram a Kick para fazer dinheiro, obviamente. Como que eles fazem dinheiro? Se não tem anúncios, eles têm que fazer dinheiro de alguma maneira. Só que eles, né, como eu falei, são cassino online. Eles têm dinheiro infinito praticamente. É só olhar o que tem acontecido com os esportes no Brasil, né? No caso, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que 99% dos esportes publicitários, seja nos patrocinadores, né, de times, seja nos spots, nos estádios, são de algumas bets. E são valores astronômicos muito mais altos que qualquer valor que outros anunciantes conseguem pagar. Não é à toa que não tem mais concorrência, não tem praticamente outros nichos patrocinando no futebol brasileiro. É apenas bet, porque eles têm dinheiro infinito. Agora pensa a Stake, né? Você vai ter zilhões de bets aleatórios aqui no Brasil com muita grana. Imagina a Stake, que é talvez, não sei, talvez seja a maior do mundo, a mais famosa do mundo. Tem até tem um time, né, de uma equipe de Fórmula 1, né? A Kick Sauber Stake, enfim. Eu não sei por quantos anos eles vão manter esse formato de... O streamer fica com 95% do dinheiro do sub, eles ficam com apenas 5%, então apenas 5% do dinheiro de cada sub fica com a Kick. Eles não têm anúncios. Eu não sei qual que é o plano estratégico deles, eu não sei por quanto tempo isso vai durar, e é aquilo que eu falo. Se você é streamer, pensa nisso, não aposte suas fichas apenas na Kick, porque vai que eles mudam todo esse plano deles, eles querem lucrar mais, eles mudam, começam a botar anúncios, não sei, é isso, faz com que era o diferencial, faz com que as pessoas não queiram mais assistir na Kick, mudem a porcentagem de subs, isso eu não sei. Eu não sei se as pessoas dão tanto sub na Kick quanto dão na Twitch, até por conta do Amazon Prime, que lá no Amazon Prime, na Twitch Prime, você consegue dar mais sub, na Kick você tem que desembolsar dinheiro de fato para dar sub. Então a gente tem que pensar nisso, né, no longo prazo ali do streamer, do criador de conteúdo. Não sei quais são os próximos passos da Kick, mas eles vão mudar, né? Assim como você vê, por exemplo, em serviços de streaming, qualquer um que seja, Netflix, a própria Amazon Prime, Disney Plus, enfim. Você vê que eles sempre, quando eles surgem, ou quando eles querem ganhar um mercado brasileiro, ou enfim, eles têm um preço bem baixinho, né? Sei lá, R$10 por mês. E à medida que o tempo passa, já tá lá em R$30 e vai subindo. Por quê? Porque eles colocam aquele preço baixo para ganhar mercado, para você assinar. Depois de um ano você fala, nossa, eu não vivo sem esse serviço de streaming, para assistir as séries que eu gosto, os filmes que eu gosto. E depois de um ano, sei lá, eles aumentam o preço e você vai lá e paga aquele preço mais alto, porque você é refém praticamente, você não quer largar aquele serviço que você gosta, né? Então, na Kick, eles têm provavelmente um plano de ação, de negócio, fala, nossa, nós vamos ficar aqui, ó, 5 anos com esse mesmo plano, né, investindo, né, com o dinheiro, né, que eles têm, né, investindo, mas daqui a 5 anos a gente quer começar a ter lucro e nós precisamos, né, ir mudando nossa operação aqui pra gente começar a ter lucro. E vamos fazer o quê? Colocar anúncios? Fazer com que mais pessoas entrem na Stake?
Será que estão vendo se não tem muita gente, muitos espectadores daqui que não tem muitos convertendo em apostadores na stake? Não sei, mas é isso que eu falo. Tenha essa consciência, pense nisso. Se você é streamer, criador de conteúdo, eu recomendo, cara, faça multi-stream, faça live, se possível, Twitch, YouTube e Kick, não faça só na Kick, porque se você streamer pequeno, principalmente, né? Porque se você é grande, você consegue trocar entre plataformas mais facilmente, porque você é conhecido. Quando você não é tão conhecido, assim, é difícil, toda troca de plataformas é muito prejudicial, né? Você perde muita gente, né? Aqui que tá oferecendo de graça, né? Sem muito transtorno, vamos dizer assim. E eu não tô aqui pra defender aqui, eu só tô falando da realidade do momento. Tem uma plataforma que parece que finalmente tá tentando bater de frente e eu não sei como a Amazon tá reagindo, porque é o momento mais fraco da Amazon, na qual tem um competidor decidido investir. E é isso, cara, as pessoas estão procurando alternativas. Eu acho que esse é o ponto. De streamers, o público cansou desse negócio de ad, né? Eu pago o Turbo lá, que são R$25 por mês, ou 26 pra não assistir ad, então não sei direito como tá isso, mas é inviável, cara, você entrar numa stream nova e dar de cara com 3 minutos de ads. Então, eu vejo as pessoas querendo viver disso, e tem gente, né, a gente sempre vê nos comentários, streamer, não, vai lá, toma uma carteira de trabalho. Beleza, gente, é legal que alguém possa não ocupar um outro emprego de uma pessoa, criar um emprego novo e viver do que gosta de fazer. Eu acho que a gente deveria incentivar isso. Se é viável para a plataforma, eu não sei. Eu não sei se vocês querem comentar mais, mas eu vejo esse movimento dos grandes streamers finalmente saindo e de uma forma que parece ser um pouco mais sustentável, como aqui que tal. Às vezes, próximos planos e estratégias daqui que eu não sei, mas eu realmente vi que as coisas estão mudando, cara. E eu sinto que a Amazon uma hora vai vender a Twitch. Ela não pode acabar. Se eles, cara, fizerem a Twitch fechar, cara, isso é case de gerenciamento de um produto, assim, umas coisas mais bizarras que eu já vi de um serviço oferecido, né? Mas eles estão bem encaminhados pra isso, né? Eles estão se indispondo com o público, com os streamers e com os anunciantes. E se for vender, vai vender pra quem, na opinião de vocês? Boa pergunta, né? Não sei se uma Microsoft da vida comprariam. Eu não acho que eles entregariam na mão de um outro. Depois de Mixer, eu não sei, né? Então... Mixer tá de volta? Não, porque a Mixer foi um projeto que era pra durar no mínimo 10 a 15 anos, eles queriam resultados em 3, né? E eles não só queriam resultados, como eles queriam resultados nos Estados Unidos. São empresas muito centristas americanas. Então é o que aconteceu também na Zubo, que era uma startup que era diferente. Olha só que interessante, tá vendo? A Mixer fechou porque eles queriam muito resultado nos Estados Unidos, né? Por conta, claro, de anunciantes, por conta da economia, melhor pra eles fariam mais dinheiro, né? No mesmo caso da Zuba aqui que o Van Depp menciona. Quando eu trabalhava, o Brasil começa a virar 80%, 90% do site ou do serviço, vamos cortar o orçamento aqui, vamos fazer dar certo nos Estados Unidos. Se não der certo nos Estados Unidos, a gente acaba esse negócio. E aí depois venderam pro Facebook Game, que também fechou, né? A empresa do Zuckerberg também investiu. Isso que é foda dessas empresas também de streaming, isso que eu falo, quando você é streamer pequeno, apostar numa empresa nova, uma plataforma nova, porque é muito fácil elas fecharem, elas acabarem, foi o que aconteceu com a Loco, sabe? Aqui que tá durando bastante, até porque aqui, como eu falei, aqui que tem investimento infinito e eu não sei qual que é o plano deles. A princípio, a Mixer, que é da Microsoft, tinha dinheiro infinito e fechou. O Facebook Game fechou, sabe? É complicado, cara. É complicado essa questão de plataformas. Por isso que eu sempre digo, não deixe de criar conteúdo no YouTube. Porque o YouTube é a mais garantida que não acaba. E a melhor, na minha opinião, em tudo. Bom, mas é isso. Esses são os pontos que eu gostaria de acrescentar sobre o que o Edu, o Van Depp e o Davi mencionaram a respeito aqui de morte da Twitch, crescimento da Kick, experiência do usuário, né, anunciantes e tudo mais. Eu sei que ficou um pouco longo, mas, como eu disse, eu tinha muito a acrescentar aqui, tenho minhas opiniões também, minha perspectiva, minhas experiências sobre esses pontos, e vamos ver, né, o que acontece nos próximos episódios aí. Mas o que eu falo, cara, não é pra desmotivar você que é streamer, você que quer começar a fazer live, talvez, você já faz live, não é pra desmotivar, claro que não, mas é pra trazer a realidade, pra você ter consciência do que, né, do que tá acontecendo nesse mundo, né, das plataformas, porque nós dependemos também das plataformas. Então estude o que acontece, estude como elas funcionam, veja cases antigos de outras plataformas. E o que eu falo, cara, YouTube, na minha opinião, é a mais sólida, é a que tem menos chance, né, de acabar de fato, e é a que mais proporciona chances de você ser descoberto, né? Você é streamer, você faz vídeos, faz shorts,
isso tudo divulga a sua live também, né? A Twitch, ou até na Kick também. O Kick e a Twitch funcionam da mesma maneira, né? Você tem que fazer mais live, mais tempo de live para ser descoberto, né? E talvez isso não seja tão bom, porque às vezes a plataforma pode acabar. Mas é isso, eu tenho vários vídeos sobre esses assuntos também. Dê uma olhada aqui no canal, que esse é o meu objetivo aqui, é ajudar você que é criador de conteúdo, sobre live, sobre vídeo, o que você pode melhorar, o que é melhor para você na sua jornada como criador de conteúdo, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like, se inscreva no canal se você é novo. Um grande abraço, valeu!